Como eu sei que a minha opinião é criminosa aos olhos e às mentes dos nossos ministros do STF, dessa vez eu nem vou dar opinião, eu vou apenas compartilhar a opinião de um renomado observador da Casa Branca durante uma entrevista, né, uma participação no painel do Metrópolis. Vou falar nada, vou deixar você escutar essa pessoa falando. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. Como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Aqui ele está querendo dizer que o judiciário americano não é sensacionalista, não dá entrevista, só fala nos autos e não tem essa loucura da vaidade. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano enquanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não, não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao judiciário, ao Supremo brasileiro. Você vê que ele tá lá nos Estados Unidos, tá falando, tá fazendo crítica, mas tá morrendo de medo de também ser preso, né? Mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar, para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo? A carapuça está servindo. Não, essa parte aqui eu quero... Vamos escutar de novo? Para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de si também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não... Ah, é? Os Estados Unidos dependem do Brasil? Não sabia disso, não. Pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial, porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia. O problema, que aí eu acho que o observador não sabe, é que o governo do Donald Trump nem atende às ligações do Itamaraty. E o Itamaraty está tentando ligar há vários dias, mas nem sequer são atendidos. Porque o governo americano sabe o que aconteceu no Brasil e nem reconhece esse governo como legítimo e dá muito menos dá atenção para eles. Então, se o Lula for lá, ele vai passar vergonha de não ser atendido, de não passar pela porta da Casa Branca. Essa é a vergonha que o Brasil está passando internacionalmente agora. Eu volto a repetir.
Acabou de sair uma matéria no The Economist mostrando que o Brasil caiu 6 posições no ranking de democracia por causa das ações do Alexandre de Moraes. Como eu sei que a minha opinião é criminosa aos olhos e às mentes dos nossos ministros do STF, dessa vez eu nem vou dar opinião, eu vou apenas compartilhar a opinião de um renomado observador da Casa Branca durante uma entrevista, uma participação no painel do Metrópolis. Vou falar nada, vou deixar você escutar essa pessoa falando. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. Como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Aqui ele está querendo dizer que o judiciário americano não é sensacionalista, não dá entrevista, só fala nos autos e não tem essa loucura da vaidade. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano enquanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao judiciário, ao Supremo brasileiro. Você vê que ele está lá nos Estados Unidos, está falando, está fazendo crítica, mas está morrendo de medo de também ser preso, né? Mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar, para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo? A carapuça está servindo. Não, essa parte aqui eu quero... Vamos escutar de novo? Para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de si também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não... Ah, é? Os Estados Unidos dependem do Brasil? Não sabia disso, não. Pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial. Porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia. O problema, que aí eu acho que o observador não sabe, é que o governo do Donald Trump nem atende às ligações do Itamaraty. E o Itamaraty está tentando ligar há vários dias, mas nem sequer são atendidos. Porque o governo americano sabe o que aconteceu no Brasil e nem reconhece esse governo como legítimo e dá muito menos dá atenção para eles. Então, se o Lula for lá, ele vai passar vergonha de não ser atendido, de não passar pela porta da Casa Branca.
Essa é a vergonha que o Brasil está passando internacionalmente agora. E eu volto a repetir. Acabou de sair uma matéria no The Economist mostrando que o Brasil caiu 6 posições no ranking de democracia por causa das ações do Alexandre de Moraes.